por mais uma vez poder estarmos na casa de Deus. É um privilégio poder estarmos reunidos na presença do Senhor. Obrigado. Desta feita para celebrarmos a Santa Ceia do Senhor em memória à morte, ao sacrifício e à ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja Deus louvado por tudo isto. Eu quero convidá-los, aproveitando que os irmãos estão em pé, pedir que você abra sua Bíblia no Evangelho por Mateus, capítulo de número 24. Evangelho por Mateus, capítulo de número 24. Enquanto você encontra este texto, eu quero expressar a minha palavra de louvor, de gratidão, não somente a Deus, mas também a este homem de Deus, amigo, líder, pastor Cleverson, que tem sido canal de bênção para a nossa vida, para o nosso ministério. Minha palavra de gratidão por mais uma vez poder estar aqui. Muito obrigado. O Senhor tem sido um homem de Deus na minha vida, para minha família, e nós temos um carinho muito grande pela sua vida, pela vida da irmã Lídia. Minha palavra de consideração, o desejo da bênção de Deus sempre sobre esta família. Rever aqui os nossos irmãos, homens e mulheres de Deus que aqui estão, minha palavra de louvor a Deus por cada um de vós. O desejo do meu coração é que esta seja uma noite memorável na sua vida, repleta da bênção de Deus de uma forma muito especial. Para isso, eu quero convidá-los à leitura deste texto, no capítulo 24. Antes, eu até peço a sua paciência e também a permissão do nosso pastor, para rapidamente apresentar aos irmãos os nossos materiais. Deus tem me dado a graça de poder escrever e, por meio da literatura, alcançar pessoas com o ensinamento da palavra de Deus e também de outros conteúdos. Este livro foi lançado em 2019 e já está na sua terceira edição, chamado Elas Fizeram a Diferença. Aqui eu conto a história biográfica e analítica das mulheres da Bíblia, falando do legado que elas deixaram para todos nós. Quem nunca ouviu falar sobre Sifra e Puá, as duas parteiras de Moisés, Joquebede, a mãe de Moisés, Ana, Abigail e tantas outras mulheres, Marta, Maria, quem foi a sogra de Pedro, quem foi a mulher cananeia. Tem uma infinidade de mulheres aqui, é um livro para devocional. Na verdade, ao longo de 20 anos pregando, eu reuni todos os esboços de mensagens que preguei sobre mulheres, em congressos de mulheres, inclusive, e compilei neste livro chamado Elas Fizeram a Diferença. É um livro, repito, de devocional, mas também para quem prega. Aqui existem alguns subsídios teológicos, tá bom? Depois este, prefaciado pela Academia de Pregadores, lá eu faço treinamento de pessoas para falar em público, e agora estamos lançando esse livro chamado A Arte da Comunicação Eficiente. Esse livro é direcionado para quem quer melhorar a sua apresentação em ambiente público, não só no ambiente religioso, mas também na vida profissional. Aqui eu estou atendendo a todas as pessoas ou a todas as áreas da vida, tanto pessoal, quanto social, quanto teológica, em todos os ambientes, corporativo, acadêmico e religioso. É um livro que direciona e apresenta alguns treinamentos para melhorar uma apresentação. Por exemplo, eu falo sobre comunicação verbal, entonação vocal, alguns exercícios de dicção para quem tem dificuldade de falar palavras que são complexas de serem ditas, comunicação não verbal, que é a linguagem corporal, qual deve ser a sua postura quando se apresentar, quando falar em público, qual deve ser a sua gesticulação, qual deve ser o seu olhar direcionado ao público, como deve ser a sua apresentação pessoal. Aqui tem técnicas de memorização,
técnicas de improvisação e o diferencial, e eu finalizo aqui dizendo que neste livro eu reservei 10 páginas falando só sobre língua portuguesa, entendendo que a gente faz uma confusão entre advérbio e adjetivo. Quando é que se usa a palavra independente, quando é que se usa a palavra independentemente. Tem um hino que está em alta e que a palavra utilizada nele é a palavra independente, quando na verdade é independentemente do que for, te adorarei. Mas a gente faz uma confusão entre advérbio e adjetivo. Quando é que se usa um e quando é que se usa outro? Tem 10 páginas falando só sobre isto e uma série de palavras que caíram em desuso na língua portuguesa, que mudaram o seu sentido. Por exemplo, a palavra através, agora ela deve ser utilizada só num conceito de alcançar um objetivo, não mais sobre pessoas. Eu conheci fulano por intermédio de ciclano, não conheci através de ciclano. Você não atravessa uma pessoa para conhecer outra. A língua portuguesa vai mudando e a gente precisa estar acompanhando essas alterações da língua portuguesa, tá bom? Passe ali, adquira. Eu sempre brinco dizendo que a minha banca se chama Banca da Misericórdia. Quando você adquire um dos nossos livros, você está abençoando o nosso ministério, abençoando também a minha família. É apenas um gesto de gratidão pelo homem de Deus que ele é na minha vida. Eu quero presentear o pastor com esse meu novo livro. Vamos ao que interessa, queridos, que é a palavra de Deus, capítulo 24 do Evangelho por Mateus, o verso de número 37 em diante. 24 de Mateus, o verso 37. Diz assim o texto sagrado: como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Eu repito, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam o dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nem perceberam, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado, mas o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada, a outra ficará para trás. Por isso, vigiai, pois não sabeis o dia em que virá o vosso Senhor. E você diz amém. Amém. Tome teu assento e vamos ouvir a voz de Deus. Orando a Deus e pedindo um direcionamento para a palavra desta noite, eu fui incumbido por Deus com a responsabilidade de meditarmos nesta passagem bíblica e entendermos a importância disto para os nossos dias. Mas lembrando que aproximadamente 9 anos atrás, em todos os jornais, em todos os canais de televisão, nas mídias sociais, foi noticiado uma tragédia que trouxe consternação a muitos de nós. Aquela tragédia ocorrida na cidade de Mariana, em que certamente você se lembra deste episódio, quando na época, repito, aproximadamente 9 anos atrás, barragens de dejetos de minério se romperam
e uma enxurrada de lama química tomou conta da cidade de Mariana, invadindo vilarejos, invadindo distritos e vitimando pessoas. Repito, fomos consternados ou tocados fortemente por esta notícia na época, porque vimos quantas famílias, centenas de pessoas que foram vitimadas por aquele acidente, por aquela enxurrada de lama tóxica ou química. Mas eu me lembro perfeitamente que também fora noticiado na época, num fim de tarde ou fim de expediente, quando uma moça estava saindo do trabalho e voltando para casa. Nas imediações da empresa onde trabalhava, ela ouviu pelo rádio um superior, um supervisor, alguém deste nível, recebendo uma comunicação de que mais uma barragem havia se rompido. E dentro de instantes, aquela enxurrada iria invadir aquele vilarejo. Aquela moça, por nome Paula, e se você quiser buscar os arquivos disto nas redes sociais, vai se inteirar do assunto, dizendo, quando a história ou a notícia conta que a Paula não pensou duas vezes. Ela pegou uma moto de 50 cilindradas que ela tinha, montou naquela moto e entrou na cidade ou no vilarejo onde morava, gritando e dizendo: corre, corre, mais uma barragem se rompeu. O grito da Paula ecoava por aquele vilarejo. Algumas pessoas até deram depoimento depois, dizendo que pensavam que era uma louca, esvairada, ou alguém querendo chamar a atenção, mas que aquilo não estava acontecendo. Outros deram o grito da Paula por verdade e foram enchendo carros, combis, veículos dos mais diversos. E no noticiário da época diz que a Paula não conseguiu salvar mais do que aproximadamente 500 pessoas. Num vilarejo, apenas 500 pessoas foram salvas pelo grito da Paula. Muitas destas pessoas deram depoimento, esses arquivos ainda existem. E o depoimento de muitas daquelas pessoas era que o grito da Paula foi um grito de alerta, de aviso, e disseram: ela foi um anjo que Deus enviou para salvar a minha casa, que Deus enviou para salvar a minha vida. Naquele período, a Paula foi notícia, inclusive, de Fantástico. Fizeram uma reportagem especial para agradecer aquela moça pela sua coragem, pela sua destreza, pela sua atitude, e resgataram, inclusive, a motinha da Paula que havia sido submersa naquela enxurrada ou naquela lama tóxica. Devolveram para ela como um troféu pelo ato heróico que ela fez para aquelas pessoas. E isto ficou não somente noticiado, mas marcou a história daquela geração e a história de muitas pessoas que acompanhavam aquelas reportagens. O que Jesus está dizendo aqui é muito semelhante a isto. É lógico que quando ele está respondendo às indagações que lhe fizeram sobre os últimos tempos, sobre os últimos dias, Jesus vai responder estas indagações trazendo à memória os dias de Noé, dizendo que o dia da vinda do Filho do Homem será como foi nos dias de Noé. Como é que foi nos dias de Noé? Que Jesus está dizendo aqui, era um dia normal. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e nem perceberam até que o dilúvio chegou.
Você acha que aquelas pessoas de Mariana, você acha que aquelas pessoas de vilarejos e outros fatos semelhantes que aconteceram, inclusive agora, recentemente, se não me falha a memória, 2019, você acha que estas pessoas esperavam aquele acidente? Programaram aquele acidente? Era um dia normal em que alguém, ao fim de um expediente de trabalho, chegava em casa. Era um dia normal em que alguém iniciava o expediente noturno de trabalho. Era um dia normal em que alguém se aprontava para ir à faculdade. Era um dia normal em que alguém, depois de um dia exaustivo de trabalho ou de atividade, descansava em casa. Era um dia normal em que alguém estava vendo um canal de TV, um entretenimento. Era um dia normal. Os dias de Noé também foram dias aparentemente normais. E nesses dias de uma certa normalidade, uma fatalidade aconteceu que pegou a todos de surpresa. Os dias da vinda do Filho do Homem, ou o dia da vinda do Filho do Homem, não é nada diferente disso aqui. E a grande verdade é que muitos de nós deixamos de lado esta expectativa. É estranho, eu costumo dizer que uma igreja ou um crente que não nutre expectativa pelo arrebatamento é como uma noiva que não espera o dia do casamento. É estranho. Eu repito, eu casei 2 filhos recentemente e até hoje ainda estamos tentando saudar algumas coisas, os resquícios da festa de casamento, por mais que for programada. Quem é pai aqui sabe do que eu estou falando. Mas os dias que antecederam o casamento, ou meses que antecederam o casamento dos filhos, eu via o tempo todo a expectativa deles, a expectativa das noras, não somente a expectativa, mas também a preocupação com detalhes que se relacionavam ao casamento. Não era apenas um vestido, não era apenas um terno, não era apenas uma festa, não era apenas um buffet. Existem várias coisas que se correlacionam ao casamento. E uma igreja que não nutre expectativa pelo arrebatamento é como uma noiva que não tem expectativa pelo dia do casamento. Isso não é normal. Isto não é comum. Mas a grande verdade é que parece que nós estamos perdendo esta expectativa. Nós estamos tão envolvidos com as coisas aqui de baixo. Nós estamos tão envolvidos com as coisas aqui da terra, que parece que a gente está perdendo a expectativa pelo arrebatamento da igreja. E Jesus, de forma muito clara, está dizendo: como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. A grande verdade é que ele, na continuidade desta mensagem, desta resposta que eu entendo ser uma alerta, uma advertência, ele fala sobre algo que de forma equivocada algumas pessoas interpretam, dizendo que 50% da igreja fica e 50% da igreja sobe. O que Jesus estava dizendo não era de proporção e nem percentual. Quando ele diz assim, naquele dia, 2 estarão trabalhando no campo, um será levado, o outro será deixado. 2 estarão trabalhando no moinho. Ele está falando sobre algo daquela cultura, sobre a vida do campo, sobre os trabalhos do dia a dia, as atividades normais. Aí ele está dizendo 2, uma será arrebatada, a outra ficará para trás. Ele não está falando de 50% que vai e 50% que fica, até porque Deus não faz investimento para perder. Jamais ele investiu na igreja sabendo que perderia da igreja 50%. Tire da sua cabeça e não aceite aderir a alguns hinos ou composições
que dizem que 50% desta igreja fica e 50% desta igreja sobe. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quem de vocês, no campo da economia, faria um investimento sabendo que você perderia 50% do investimento feito? Você compraria uma casa sabendo que depois de comprar esta casa, 50% dela já não valeria mais nada? Você compraria um carro sabendo que perderia 50% do dinheiro investido nesse carro? Você guardaria o teu dinheiro numa poupança ou em qualquer investimento, sabendo que você perderia 50% deste investimento? Da mesma forma, Deus não faz investimento para perder. É lógico que existem coisas que são inevitáveis, mas é por isso que, pela sua palavra, ele orienta, ele adverte, ele avisa. Eu entendo que numa noite como esta, em que nos reunimos para cercar a mesa do Senhor, ele nos traz esta palavra, dizendo: eu não te aceito, eu não aceito te perder. Eu repito, ele nos traz essa palavra como que dizendo: eu não aceito te perder. É o investimento dele na sua vida, dizendo: prepare-se, o arrebatamento está às portas. É o aviso dele dizendo para você: esteja alerta, a qualquer hora, a qualquer momento, a trombeta toca e a igreja será arrebatada. E a pergunta de Deus para nós aqui é: como é que está a sua expectativa sobre o arrebatamento? Se a trombeta tocar essa noite, onde é que você vai passar a eternidade? Se você for recolhido esta noite, onde é que você vai passar a eternidade? Isto aqui é algo para nossa reflexão e entendermos que mais do que nunca precisamos estar preparados para o arrebatamento da igreja. Eu repito, talvez a palavra de hoje não é para pular, não é para virar cambalhota. Talvez a mensagem que o Oséias traz aqui não vai massagear o teu ego, mas eu prefiro descer do altar e ouvir Deus dizendo: você pregou o que eu te mandei pregar. Porque Deus entra nessa casa e a mensagem é para mim e é para você, dizendo: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. A mensagem de Deus para nós aqui é: prepare-se, o arrebatamento da igreja está às portas. Pensando nisto, eu entendo e imagino que existem pelo menos algumas verdades que não podem fugir da nossa mente, no que diz respeito àquilo que nutre a nossa expectativa para o arrebatamento. Na verdade, biblicamente falando, existem algumas coisas que são exigências para a igreja do arrebatamento. Eu diria que são características da igreja do arrebatamento. Eu poderia elencar aqui uma série delas, talvez até numa lista de prioridades eu vou fazer inversões, mas a ideia é apresentar pelo menos algumas destas características da igreja do arrebatamento, suprindo ou respondendo perguntas de alguém que diz: pastor, e o que é que eu preciso para ser arrebatado? Pastor, o que é que eu preciso para subir no arrebatamento da igreja? Pastor, pregador, o que é que eu preciso para não ficar aqui no dia da volta de Cristo, no arrebatamento da igreja? A primeira verdade, e eu repito, talvez eu inverti a lista de prioridades, mas é proposital. A primeira verdade aqui, que é uma característica daquele que pode ser arrebatado, é: o arrebatado, ou melhor dizendo, o arrebatamento vai acontecer para a igreja. Então, para ser arrebatado, eu preciso fazer parte do corpo de Cristo. Eu repito, para ser arrebatado, eu preciso fazer parte do corpo de Cristo. Vou simplificar. Eu e você precisamos ser membros do corpo de Cristo.
A Bíblia contém a palavra igreja 110 vezes no Novo Testamento. 93 destas 110 vezes em que a Bíblia menciona a palavra igreja, ela está falando sobre o corpo de Cristo. Então, para ser igreja do arrebatamento, eu preciso ser membro do corpo de Cristo. Eu repito isto, talvez é simples para alguém, mas eu chego lá a uma melhor compreensão. Para ser igreja do arrebatamento, eu preciso ser membro do corpo de Cristo. Isso aqui desconstrói a teologia, inclusive que está crescente pós-pandemia, da igreja ou do grupo chamado desigrejados. Eu repito, isso aqui desconstrói a teologia do grupo dos desigrejados. O que é isto, pastor? Pós-pandemia, houve uma crescente neste grupo de desigrejados que eram pessoas ou são pessoas que dizem: não preciso mais fazer parte de uma igreja, não preciso mais ir a um culto, não preciso mais de pastor, não preciso mais agora estar dentro de quatro paredes, em casa, assistindo um culto online, já é suficiente. Agora tem Santa Ceia sendo servida pela internet. Agora, basta fazer um Pix, eu já envio a minha contribuição para qualquer instituição. Não preciso mais de igreja e não preciso mais de pastora. Só que as 93 vezes que a palavra igreja aparece, ela está relacionada ao corpo de Cristo e à edificação feita por ele, que somos nós, membros deste corpo. Ou seja, para ser igreja do arrebatamento, você precisa fazer parte do corpo de Cristo, sendo membro do corpo de Cristo. Eu vou repetir isto: para fazer parte do arrebatamento da igreja, você não pode aderir ao grupo dos desigrejados. Você precisa estar aqui, simplesmente fazendo parte do corpo de Cristo. Esta é a igreja do arrebatamento. Eu vou simplificar para você. Evidentemente, se você olhar para os membros ou órgãos do teu corpo, você vai ter um entendimento e uma compreensão da importância de ser membro do corpo. Nós temos no nosso corpo vários membros, e cada membro tem a sua função. Por exemplo, você tem os dedos dos pés, você tem os dedos das mãos, você tem órgãos do teu corpo, que cada um deles tem a sua função, e certamente eu falo aqui a pessoas que entendem de anatomia muito mais que eu, sabendo que cada membro e cada órgão do corpo tem a sua função e a sua importância. Porém, se você tem um membro ou um órgão do corpo que está debilitado, que está doente, e você chegar no médico, e o médico disser para você: ora, já que você tem esse problema do dedo, vamos amputá-lo, é melhor. Já que você tem esta artrite, esta artrose, este reumatismo, vamos cortar essa parte do teu corpo. Já que você tem esta pedra no rim, vamos extrair o teu rim. Certamente você vai dizer: não, doutor, é melhor doente no corpo do que fora dele, porque fora do corpo, este membro que está doente no corpo não tem função. Eu te explico, isso aqui vai desconstruir a ideia, e muitas vezes a sagacidade do diabo em tentar tirar pessoas de dentro da igreja, dizendo: você está ferida lá, você está doente lá, você está machucada lá. Deixa eu te dizer algo: é melhor ferida aqui dentro do que lá fora. É melhor machucado aqui dentro do que lá fora. Uma hora a cura chega, uma hora ele te sara, mas não abra mão da oportunidade de ser membro do corpo de Cristo. Eu vou repetir, isto aqui é mais do que uma instituição, porque no campo jurídico, igreja é instituição. Isto aqui na arquitetura é apenas um prédio, mas igreja
é mais que instituição, é mais do que prédio. Isto aqui é o corpo de Cristo. E ele está dizendo, mesmo passando debilitações, não abra mão de estar na casa de Deus, não abra mão de ser membro do corpo de Cristo, porque você é a igreja do arrebatamento. Se tem alguém que toma posse disto aqui, levante a mão, abra a tua boca e dá o melhor glória que você pode dar ao nome de Jesus Cristo. Eu sei que tem crente que não gosta disto aqui, assembleiano não gosta, mas não é clichê de pregador e também não é pecado. Se você quiser e se você puder, dá uma olhada para pelo menos alguém que está próximo de você e diga para essa pessoa, não abra mão do corpo de Cristo. Diga isso para ela, não abra mão, não saia do corpo de Cristo. Você é membro deste corpo, e sendo membro deste corpo, você será a igreja do arrebatamento. Quem acredita nisso, levante a mão e adora, e glorifica o nome de Jesus Cristo. Não aceite nenhuma tentativa do diabo para tentar te tirar daqui. Eu repito, não aceite nenhuma tentativa do diabo para te arrancar daqui. Fica no corpo, faça parte do corpo. Você tem a sua função e a sua importância no corpo. E sendo membro do corpo, você é a igreja do arrebatamento. Qual é a segunda verdade para ser igreja do arrebatamento, pastor? É impossível não linkar o capítulo 24 ao capítulo 25. Pastor Fábio, pastor Saulo, prazer revê-los. É impossível, eu repito, é impossível não linkar o capítulo 24 ao capítulo 25. É verdade que o capítulo 25 causa uma confusão escatológica na mente de algumas pessoas. Tem até uma linha teológica que defende a ideia de que o capítulo 25 não fala do arrebatamento da igreja. Eu vou mais longe dizendo que, de fato, o capítulo 25 de Mateus não fala da igreja como noiva. Eu repito, o capítulo 25 não fala da igreja como noiva. Ele apresenta o comportamento de 10 moças virgens, identificando que ali a igreja, ela tem comportamentos ou exigências do seu comportamento para o dia do arrebatamento. Você conhece o texto, sabe que a passagem de Mateus capítulo 25 conta a história de um casamento em que 10 moças que eram escolhidas para fazer parte daquele cerimonial deveriam esperar o noivo. E aí, pelo comportamento delas, elas foram classificadas como 5 loucas e 5 prudentes. Mas existem similaridades entre estas moças. Olhe para cá, eu repito isto. Existem similaridades entre estas moças. Quais, pastor? Todas eram virgens. Todas esperavam o noivo. Todas elas carregavam lâmpadas acesas. E todas elas adormeceram. Eu vou repetir. Todas eram virgens. Todas esperavam o noivo. Todas tinham lamparinas acesas. É tão verdade que, quando ouviu-se o grito, aí vem o noivo, as loucas correram às prudentes, dizendo, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lamparinas, a minha área é a língua portuguesa, então eu vou usá-la como ferramenta. O verbo, a conjugação dele lá, está naquilo que é chamado de gerúndio, que indica uma ação de tempo. Quando é isto, pastor? Quando elas disseram, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lamparinas estão, olha o verbo, se apagando. Gerúndio.
Elas não disseram, as nossas lamparinas se apagaram. Elas não disseram, as nossas lamparinas estão apagadas. Elas colocam o verbo no gerúndio, dizendo, é uma ação de tempo, estão se apagando. Então todas elas tinham lamparinas acesas. Eu repito, todas eram virgens, todas esperavam o noivo, todas tinham lamparinas acesas. Algo me intriga, todas adormeceram. Espera aí, por que todas adormeceram? Porque aqui está claro que na igreja ninguém pode ficar apontando o dedo para ninguém pelo passado cometido, pelos erros cometidos ou pelo passado vivenciado. Pelas falhas. Por quê? Porque quando Jesus diz que todas adormeceram, ele está deixando claro que tanto loucas quanto prudentes estão suscetíveis ao sono. É por isso que a palavra de Deus vem para nos despertar do sono. Eu vou repetir. Quando a gente não nutre expectativa pelo arrebatamento, é porque estamos vivendo uma sonolência. Quando parece que a gente espera coisas mais daqui do que de lá, é porque nós estamos passando por sonolência. Quando vem um japonês preto como esse aqui, pregar para você, e você não gosta da mensagem, dizendo para o pastor, pastor, aquela palavra não me tocou, porque na verdade não era a minha expectativa. O que eu queria era uma vitória imediata. O que eu queria era uma porta aberta. O que eu queria era um milagre presente. É porque nós estamos passando por sonolência. Quando a gente não tem expectativa mais, e não toca mais na nossa consciência de que somos igreja, ou devemos ser igreja do arrebatamento, é que estamos passando por uma sonolência. E aí, todos nós estamos suscetíveis ao sono, mas eu repito, a palavra de Deus essa noite vem para isto. Ela vem para dizer, Oséias, desperta, o noivo está chegando. Oséias, desperta, o arrebatamento está às portas. Mas dentre tantas similaridades, eu termino nisto, dentre tantas similaridades, existe um diferencial destas moças. Repito, o que é similar entre elas? Todas eram virgens, todas esperavam o noivo, todas tinham lamparinas acesas e todas adormeceram. Só que diz o texto de Mateus 25, que de repente ouviu-se um grito. Eu repito isto. De repente ouviu-se um grito. E quando ouviu-se um grito, as loucas correram às prudentes, dizendo, dai-nos do vosso azeite. Dentre tantas similaridades, existem pelo menos duas diferenças. A primeira delas está no posicionamento destas moças. A segunda, elas não tinham azeite. Eu repito, o que elas não tinham? Tinham lâmpada, eram virgens, esperavam o noivo, dormiram. O que elas não tinham? Azeite. Aqui está uma segunda verdade para você ser igreja do arrebatamento. O que é que não pode faltar em você? Não abra mão de ser membro do corpo de Cristo, mas também não deixe faltar o azeite de Deus. A palavra azeite, dentre tantas representações e tipologias, está relacionada à presença do Espírito Santo. E aí eu vou linkar isso aqui ao grito, porque é verdade que tem alguém que não é identificado no texto a priori, ou de forma clara, mas ouviu-se um grito. De quem é esse grito? O que é que não pode faltar à igreja do arrebatamento?
o grito e o azeite. O que é que não pode faltar em nós? É exatamente esses elementos espirituais que nos auxiliam no processo de preparação para o arrebatamento da igreja. Todas as vezes que Oséias passa por uma sonolência espiritual, o Espírito se manifesta gritando e dizendo: Oséias, eis o noivo, o arrebatamento está às portas da igreja. Todas as vezes que Oséias passa por uma sonolência espiritual, o Espírito aparece gritando e dizendo: tira da playlist do teu celular estas músicas profanas, porque o arrebatamento da igreja está às portas. Todas as vezes que Oséias passa por uma sonolência espiritual, o Espírito aparece gritando e dizendo: rompa com esse namoro profano, porque vai tirar de você a oportunidade de ser igreja do arrebatamento. Todas as vezes que Oséias passa por uma sonolência espiritual, o Espírito aparece gritando e dizendo: não entra nesse negócio de trapaça, porque o arrebatamento da igreja está às portas. Todas as vezes que Oséias passa por uma sonolência espiritual, o Espírito aparece gritando e dizendo: cuidado com o que você acessa na internet, cuidado com o que você assiste na Netflix, porque o arrebatamento da igreja está às portas. Todas as vezes que Oséias passa por uma sonolência espiritual, o Espírito aparece gritando e dizendo: não entra nessa rodinha de fofoca, de disse-me disse e de levante, porque o arrebatamento da igreja está às portas. Todas as vezes que Oséias passa por uma sonolência espiritual, o Espírito aparece gritando e dizendo: saia desse jogo de tigrinho e de qualquer jogo de azar, porque o arrebatamento está às portas. Todas as vezes que Oséias está passando por uma sonolência espiritual, o Espírito aparece gritando e dizendo: não entra nesse comportamento e posicionamento de simplesmente ficar se intrigando com teu irmão, brigando com teu irmão, com inimizade entre irmãos, porque o arrebatamento da igreja está às portas. Olhe para cá, todas as vezes que você passa por uma sonolência, o Espírito aparece gritando, dizendo: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Levanta a mão direita ao céu mais uma vez, se você puder e quiser. Não abaixe a tua mão por nada. Deus nos traz essa palavra aqui hoje para dizer: prepara-te, esteja preparado. Limpe as tuas vestes, cuide da tua comunhão com Deus, não perca o teu relacionamento com o céu, mantenha a mão erguida. Essa noite Deus nos traz aqui com essa palavra, dizendo: esteja preparado, você é a igreja do arrebatamento. Ele entra nessa casa dizendo: eu não quero te perder para nada. Ele entra nessa casa dizendo para mim, para você: cuidado com aquilo que está distraindo a tua atenção e a tua mente, talvez muito focado nas coisas aqui de baixo e esquecendo de buscar as coisas lá de cima. Mas essa noite ele está dizendo: recebe o azeite de Deus sobre a tua vida, recebe o azeite, o Espírito Santo sobre a tua vida. Oh, glória seja dada ao nome de
de Jesus Cristo, nós vamos sair daqui hoje à noite entendendo isto, mas também cheios da presença do Espírito Santo. Se você toma posse disto, fecha a palma da tua mão, abra a tua boca e dá o melhor glória que você pode dar ao nome de Jesus Cristo. Fica de pé comigo agora por um instante, fica. Oramaxeria badasturia fora. Oramaxeria badasturia fora. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Deixa eu te dizer algo e eu encerro para devolver o microfone ao nosso pastor. Deixa eu te dizer algo. A experiência que eu tive em 2017. Eu prego desde o ano de 2000. Todo dia 18 de março eu completo aniversário de ministério. Vou completar 25 anos. Mas eu sou extremamente organizado no que diz respeito à escrita, a anotações. Por exemplo, eu escrevo a igreja que eu fui, que mensagem eu preguei, algumas coisas particulares daquele culto. Eu tinha o hábito de, todos os anos, no fim do ano, pegar a agenda. Eu tenho uma agenda de papel até hoje, embora usando o virtual também, a tecnologia, mas eu pego para um momento de devocional a agenda do ano que termina e a agenda do ano vindouro. E vou para o meu quarto orar a Deus e pedir o direcionamento de Deus. Dentre algumas atitudes que eu tenho no que diz respeito à oração, eu faço isto todos os fins de ano. E eu tinha uma vaidade, e eu não tenho vergonha de te dizer, que vaidoso a ponto de entender que eu estava deslanchando no ministério, viajando bastante. Eu entrei para o quarto e eu comecei a orar e dizer a Deus a quantidade de cidades que eu frequentei, a quantidade de dias que eu preguei, o que eu conquistei naquele ano. Na oração, eu fui dizendo para Deus, obrigado pelos 300 ou 200 e poucos dias pregados, pelos estados do país que eu frequentei, por outros lugares onde o Senhor me levou. Fui orando. Nunca esqueço, 2017, quando eu estava orando audivelmente, irmã Lídia, o Espírito disse assim para mim, agradeça, não pelos lugares que você frequentou, mas porque você está terminando mais um ano na minha presença. Sabe como é que terminou aquela correção ou advertência do Espírito, de forma audível? Ele disse assim para mim, um texto bíblico, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu trago para você esta reflexão. Nós corremos, todo dia nós estamos correndo. As nossas corridas são similares. A gente corre por uma casa melhor, a gente corre por um carro melhor, a gente corre por um salário melhor, a gente corre por um estilo de vida melhor. Mas a pergunta que eu te faço é, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Onde é que você vai passar a eternidade? Pastor, é estranho pregar isto aqui para crente, mas é para nós essa reflexão. Deus entra nessa casa dizendo, não abra mão do azeite de Deus, do Espírito sobre a sua vida. Não abra mão de ser igreja do arrebatamento. Eu encerro e peço licença para fazer apenas uma oração. Mas eu gostaria que você fechasse os teus olhos e colocasse a tua mão ao teu coração agora. Feche os teus olhos. Curve a sua cabeça. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado pela sensibilidade, a tua voz, ó Deus, que esta igreja tem. Obrigado pela porta que foi aberta para que eu estivesse aqui.
pela liderança desta casa, pela vida do pastor Cleverson, da irmã Lídia, pelo corpo de obreiros, pela membresia desta igreja. Obrigado por todos aqueles que de coração aberto receberam a tua palavra. Que de fato possamos sair daqui esta noite refletindo nisto. Que este momento em que dentro de minutos estaremos participando do cálice e do corpo do Senhor Jesus Cristo, seja para nós muito significativo, que seja um testemunho vivo de que estamos ligados ao corpo de Cristo, que seja um testemunho vivo de que temos uma comunhão com Deus, e de que somos igreja do arrebatamento. Se há uma estratégia do adversário na vida de alguém, tentando desigrejá-los, se há uma estratégia do diabo na vida de alguma pessoa, tentando te afastar daqui, dos cultos, da igreja, rompa com toda a armadilha do diabo agora. Desfaça pelo poder do nome de Jesus. Fortalece este vínculo, esta fé e esta comunhão desta tua filha, deste teu filho, em o nome de Jesus Cristo. É o que nós oramos e desde já te agradecemos, desde agora para sempre. Amém e amém. Meu muito obrigado. Deus abençoe. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Que boa é esta palavra, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Aleluia. Aleluia.